Olá, como vai você? Como vai a sua querida família? Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando de uma forma poderosa. Eu quero compartilhar com você um versículo que está escrito em Jó, capítulo 42, e o versículo de número 5. Parte desse versículo vai dizer assim, que Jó, ele disse, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. O interessante dessa fala de Jó é que ele demonstra a sua humanidade. É natural de todo ser humano, no momento em que está passando por angústias, aflições, e está vivendo no olho do furacão, ele questionar, ele fazer indagações a Deus, e ele ficar perdido com um excesso de angústia e de aflição. E Jó, imprudentemente, ele vai questionar a Deus acerca de todos os acontecimentos. Senhor, estou parafraseando, eu creio que Jó dizia assim, por que o Senhor está permitindo isso acontecer na minha vida? Por que o Senhor está me permitindo perder tanto? Por que o Senhor está permitindo eu ser severamente oprimido pelas aflições, pelas dores, pelas perdas? Para que isso? Tem necessidade do Senhor permitir estas coisas acontecerem? Veja, eu te sirvo, eu sou um homem temente, eu me desvio do mal, eu procuro fazer tudo o que te agrada, e tu permites que estas coisas ruins venham ou sobrevenham a mim? Eu não consigo compreender como pode o Senhor deixar que estas coisas ruins e malignas me assolem ao ponto de eu perder os meus filhos, perder os meus bens, pois que eu sempre procuro viver de uma forma honesta, não só diante dos homens, mas diante de ti, sendo justo. Mas Jó, ele cai em si, e já no final, já chegando na parte final do seu livro, no último capítulo, no versículo 5, ele vai dizer, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. Quem sabe você, assim como Jó, não conhecia Deus apenas de ouvir falar, né? Eu ouvi dizer que Deus cuida. Eu ouvi dizer que Deus, ele provê. Eu já ouvi dizer que Deus cura. E aí você está vivendo e passando por um processo de enfermidade, onde você tem gasto dinheiro com remédios, buscando recursos, buscando a solução para a sua saúde com médicos e não tem encontrado. E você está cansado, cansada. E você chega a questionar o porquê de tudo isso. Para que tudo isso? E quem sabe você está passando por um momento de muita perda e dificuldade financeira e você diz, meu Deus, como que eu vou quitar os meus débitos, as minhas contas? Como que eu vou chegar diante dos meus credores? Quem sabe você está passando por um momento vexatório de vergonha e você se sente humilhado, humilhada, e você não consegue entender o porquê de tudo isso. Mas veja esta fala de Jó como ela é interessante, a primeira parte. Ele diz assim, antes eu conhecia a Deus. Antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar. Quantas vezes você não ouviu um testemunho de alguém que estava passando por necessidade, não tinha nada em casa, e de repente alguém ligou e mandou uma oferta? Ou alguém que não tinha nada para comer em casa e de repente chegou uma cesta básica? Quantas pessoas que você não ouviu testemunho, que a pessoa ela tinha câncer e ela foi curada? Ou uma pessoa que estava sentenciada, porque era soro positivo, vou dizer mais conhecido como a AIDS, e essa pessoa disse que foi curada. Uma pessoa que estava sentenciada à morte no leito, no hospital, por complicações de tuberculose, e essa pessoa conta que ela foi curada. Ela recebeu uma visitação angelical, ou ela recebeu a oração de alguém, e Deus, através desse acontecimento, essa pessoa foi curada. Ou a pessoa, nossa, eu estava com a conta do meu aluguel atrasada, e eu não sabia o que ia acontecer, e de repente uma pessoa me ligou e ela me enviou a quantia exata do meu aluguel. Nossa, minha conta de água e de luz estava para ser cortada e de repente um irmão, uma irmã me ligou, um pastor, uma pastora, um amigo, uma amiga me ligou e me deu uma quantia exata para pagar essas contas. E a pessoa nem sabia que eu estava com essas contas para pagar. E Jó, ele disse que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas no momento em que ele necessitava e precisava de conhecer esse Deus provedor, de desfrutar desse cuidado de Deus, aí então ele viu que Deus realmente é provedor, que Deus realmente é um Deus que cura, que Deus realmente é um Deus que faz milagre. Porque é impossível você experimentar o agir, o mover de Deus na sua vida se você não passar pelo vale. Você não pode dizer que o Senhor ele te livra do vale da sombra da morte se você não estiver no vale. E lá no vale você não desfrutar do livramento. Você vai ver que Deus ele é contigo no vale da sombra da morte quando você passar por lá. Aí você vai ver Deus te livrando. Aí você vai dizer como Jó, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. Agora eu tenho visto face a face. Agora eu sei quem ele é. Porque eu desfrutei do cuidado, da companhia, do amor, da misericórdia e da bondade de Deus. Guarde essa palavra no seu coração e não se condene, não se julgue, pois que você, eu, nós somos humanos e nós somos suscetíveis a murmurar, a reclamar, a questionar. Isso faz parte da nossa natureza. E com tudo isto, o amor de Deus continua e permanece sendo o mesmo por nossas vidas. Deus, ele não te desamparará e nem te deixará no olho desse furacão. Vai ser no meio desta tormenta que você vai conhecê-lo como ele o é. Um Deus cuidador, amoroso, provedor. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, guarda essa palavra no seu coração e saiba que Deus está te dando a oportunidade de conhecê-lo no meio de todos esses problemas, pois ele chegará com solução para a sua vida.